Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. CrisMed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Estamos no ar com mais um Santa Casa e você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto relativamente novo no Brasil. No mundo ele já tem um pouco mais de tempo de uso, mas vamos falar sobre medicina fetal. Para explicar como é que funciona essa especialidade da medicina, eu recebo aqui hoje nos nossos estúdios a médica Gabriela Daldi Crema. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Guto. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Minha primeira pergunta, acho que os nossos telespectadores também querem saber mais detalhes. O que é medicina fetal? Medicina fetal é uma área de atuação dentro da especialidade de ginecologia e obstetrícia. Nós somos chamados fetólogos. A gente promove a prevenção, diagnóstico e tratamento de condições materno-fetais. A gente chama isso de medicina materno-fetal hoje em dia. Nós tivemos um grande passo, uma grande evolução desde a década de 70 até hoje em rastreamento de problemas fetais e o que eles podem levar durante a gestação a complicações maternas também. Então, essa prevenção, essa medicina preventiva, ela tem como objetivo acompanhar a gestante desde o início e também já prever possíveis problemas que ela possa ter ao longo dessa gestação e tratar esses problemas? Sim. E esse salto foi dado principalmente da década de 90 para cá, com a descoberta de vários marcadores, tanto bioquímicos quanto ultrassonográficos, que a gente pode combinar em algoritmos que já são bem estabelecidos, não só aqui, mas foram estabelecidos em Londres, onde eu tive a oportunidade de estudar por 3 anos, voltei o ano passado, para poder fazer o rastreamento dessas doenças, tanto fetais quanto maternas, e ajudar o obstetra no tratamento delas, tanto para o bebê quanto para a mãe. Você falou uma palavra-chave aí, ajuda.
O que essa especialidade da medicina ajuda ao longo da gestação e na prevenção de possíveis doenças? Então, a mortalidade perinatal, né, e a morbidade perinatal ainda é muito preocupante, tem uma taxa de mais ou menos de 5 a 10% no Brasil e no mundo, e o que a gente vem tentando fazer é prevenir através de várias medidas que a gente toma, fazendo alguns exames desde o início da gestação. Por exemplo, a gente sabe que no primeiro trimestre da gestação a gente pode fazer várias medidas no bebê, como a famosa translucência nucal, que foi descoberta no comecinho da década de 90 pelo professor Kipos Nicolaides. A gente sabe que isso, quando está um pouquinho aumentado, existe um risco maior de ter uma cromossomopatia, ou uma anomalia genética, ou algum problema cardíaco congênito no feto, e a gente pode ver se isso vai acontecer durante a gestação. E assim que o bebê nascer, a gente pode estar referindo esse bebê para algum centro mais especializado, ao invés de nascer em qualquer hospital menos preparado para isso. Esperar então essa gestação acontecer e depois atacar a causa. Isso. Importante frisar que essa medicina que você faz é uma medicina extremamente preventiva. A medicina por si só já é preventiva. Essa é a importância dessa prevenção, e aí você falou no hospital especializado, quer dizer, tratando no começo, essa mãe e essa criança vão ter todo o suporte, a estrutura. Isso. De um hospital terciário, sim. Perfeito. É importante isso, porque ela não vai poder ir para qualquer hospital. Não. Dependendo da anormalidade que esse bebê apresenta, não é qualquer hospital que está preparado para receber. Não só anormalidades, como, por exemplo, extremo prematuro. Por exemplo, que a gente pode também prever o risco da mãe ter um parto prematuro através da ultrassonografia e alguns outros marcadores. Por exemplo, fazendo o escaneamento do colo do útero materno. A gente sabe que certa medida para um colo curto, a mãe tem um risco aumentado de ter um parto prematuro, um parto antes das 37 semanas, mais grave ainda se for antes das 32 semanas. E se a gente pegar isso um pouquinho antes das 32 semanas, a gente já pode alertar o obstetra a referir o paciente para algum hospital terciário que tenha uma UTI neonatal preparada para receber esse neném. Ou seja, se essa gestante não tivesse esse acompanhamento, esse alerta, esse sinal amarelo fosse ligado pelo profissional de medicina fetal, exato, essa gestação correria, entre aspas, normal, e só iria se ter o problema quando a criança nascesse. Sim. E aí, de repente, até essa previsão de que vai ser um prematuro é importante para auxiliar o médico, para ele decidir o que fazer. É muito importante para eles, porque também existem tratamentos. A gente sabe que em 50% dos casos podem ser evitados se a gente der progesterona intravaginal para essa mãe, todos os dias até as 36 semanas. Então a gente consegue reduzir essa taxa em 50% de prematuridade. O que é um índice considerável. Considerável. Se fosse analisar que ela não teria nenhum tipo de chance, digamos assim, exato, de ver esse procedimento, no final ela teria... E isso sem contar os custos que esse tipo de procedimento não feito podem acarretar. Sem dúvida. Saúde. É muito mais barato você dar uma progesterona para a mãe do que deixar um bebê 2 a 3 meses dentro de uma UTI neonatal. E que não é uma certeza de que essa criança vá poder vingar, não é? Porque exato, sendo um prematuro, ele vem ainda... exato, com alguns órgãos não formados totalmente. Existem algumas complicações dos prematuros, bem graves, que podem acarretar desabilidades, a gente diz, né? Pode ser cerebral, pode ser trato gastrointestinal, tem várias pequenas coisas que acabam por matar essa criança. Então, se ela não nascer num centro terciário e que ofereça uma UTI neonatal que pode tratar esse neném, provavelmente a gente perde essa criança. Nós sabemos que o Brasil tem bons profissionais nessa área também, mas sim, o que é mais gritante em relação à prevenção que é feita nesse tipo de situação na Europa, sim, particularmente na Inglaterra, onde você sim, teve essa experiência, e aí a gente pode falar até de América Latina, não sei, ou de Brasil. O que a gente precisa aprender com eles? Vamos reconhecer primeiro que o Brasil, na América Latina, é o mais avançado. Pronto. Né? Na especialidade de medicina fetal. A gente fica muito feliz com isso. A gente tem vários colegas que vêm do Peru, da Colômbia, para aprender aqui, tanto em termos de diagnóstico quanto em termos de terapia fetal mesmo. Temos bastante profissionais excelentes no Brasil.
Mas a prevenção e a coisa fora do Brasil é muito bem estabelecida. Na Europa, todas as gestantes têm acesso a todo tipo de rastreamento possível pré-natal. Então, elas chegam com 8, 10 semanas para um ultrassom, para a gente ver se esse feto é viável ou não, para a gente datar a gestação, para a gente saber quantos fetos existem, e a gente determina a corionicidade, se são bebês idênticos ou não, porque implica diferenças no acompanhamento. Se for bebês idênticos, a gente precisa acompanhar mais de perto, porque eles dividem a placenta, e existem doenças que são mais específicas dessa gestação, que a gente precisa acompanhar mais de perto, a cada 2 semanas, 3 no máximo, não pode passar disso, e bebês que que têm placentas diferentes. Então, esses são como se fossem bebês únicos, mas que estão crescendo no mesmo lugar. Depois elas voltam para um novo ultrassom de primeiro trimestre, que a gente chama, que é o morfológico de primeiro trimestre, para a medida da translucência nucal. Além de tudo, a gente consegue detectar anormalidades maiores, é um exame muito detalhado, a gente vê desde crânio, cérebro, formação cerebelar, a gente já vê formação, a gente já pode inferir em alguma malformação importante cardíaca, a gente já pode inferir em alguma malformação importante de diafragma, uma hérnia diafragmática a gente consegue pegar no primeiro trimestre. A gente consegue pegar no primeiro trimestre também grandes anormalidades cromossômicas, que são bebês extremamente mal formados, e aí a gente pode dar para essa gestante a opção de ter um exame invasivo ou não. No caso do primeiro trimestre, seria a biópsia da placenta. E aí a gente dá para a mãe um resultado em 3 a 10 dias completo, o que esse neném apresenta, qual é a doença cromossômica ou genética que ele apresenta. Então, lá fora, a gente trabalha muito com o primeiro trimestre. Por quê? Porque o aborto lá é permitido. Então, e vocês têm essa janela, digamos assim, de 3 meses para fazer todos os exames. Porque se você tiver que terminar uma gestação, interromper uma gestação, é melhor que seja antes das 12 semanas. Então, a gente tem que ser extremamente treinado no primeiro trimestre da gestação. E rápido, né? Nesse diagnóstico. E rápido, um diagnóstico rápido, porque, do contrário, dá problema para a gente. A gente tem que... E o exame do segundo trimestre, como a gente já fez do primeiro muito detalhado, obviamente existem mais estruturas que precisam ser vistas, que ainda não estão formadas. A partir de 18 a 20 semanas já está tudo bem formado, a gente consegue detectar outras anormalidades. Mas se você já viu no primeiro trimestre que está tudo bem, você já fica muito mais tranquilo. O rastreamento fora ele é feito com bioquímica materna, ele é feito com dados biofísicos maternos, mais dados da criança. Então, é um rastreamento completo que todas as mães têm acesso no serviço público. Importante. Todas as mães têm acesso no serviço público. Depois dessa informação, isso é na Inglaterra, telespectador. Calma, o Brasil vai chegar lá. Isso é na Inglaterra. Santa Casa, e você vai fazer um rápido break, nós voltamos em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Santa Casa e você já está de volta. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a médica especialista em medicina fetal, Gabriela Daudi Crema. Doutora Gabriela, primeiro bloco a gente falou, acho que 0,001% desse vasto assunto que é a medicina fetal. A gente falou muito de prevenção. Eu fiz essa pergunta antes da gente começar a gravar, eu queria que você... Qual a importância do médico especialista em medicina fetal trabalhar em conjunto, ser mais um jogador desse time que trata da gestante desde a descoberta da gravidez até ela ter o seu filho? Bom, o que eu posso dizer é que a gente avançou muito, né? Eu disse isso antes, que nós avançamos muito da década de 90 para cá, e existe uma teoria agora bem defendida pelo professor Kipros, lá em Londres, em que a gente precisa inverter a pirâmide da assistência pré-natal. Por quê? Porque antigamente o que a gente fazia? A gente começava o pré-natal com 16 semanas e depois passava-se a fazer mais uma consulta com 20 semanas, aí 24 semanas, 28, e a coisa ia ficando mais próxima, mais frequente, a partir do terceiro trimestre. Por quê? Porque o terceiro trimestre é onde aparecem as complicações. O professor Kipros pensou em prevenir essas complicações, então nós precisamos buscar coisas no começo da gestação, por que elas estão levando aquilo, como diabetes mellitus gestacional, como pré-eclâmpsia, como as malformações, que eu te disse antes, como o parto prematuro. Isso a gente consegue ver a partir do primeiro trimestre, com o que eu já disse, dados biofísicos, como peso materno, altura, pressão arterial materna, a gente já consegue aferir tudo isso, mas dados bioquímicos são alguns marcadores que estão na corrente sanguínea, determinados pela placenta, são produtos placentários, como o beta-HCG, como a proteína A, como lactogênio placentário, tudo isso a gente pode medir e agrupar e dar um risco final específico dessa paciente. Por exemplo, essa paciente pode ter um risco aumentado em ter pré-eclâmpsia na gestação, uma pré-eclâmpsia de início precoce. Rapidinho, explica o que é uma eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial durante a gestação, e aí tem uma repercussão materna muito grave, que pode ir desde uma pré-eclâmpsia leve, que é um leve aumento da pressão, com um pouquinho de perda de proteica na urina, como a eclâmpsia em si, que é até o coma, convulsão e coma, né? Durante a gravidez ou no momento de dar à luz? Durante a gravidez, até o momento de dar à luz. A pré-eclâmpsia é o que mais causa restrição de crescimento em fetos, hoje. E ela repercute através da insuficiência placentária, porque é uma falha na placentação. Quando a placenta vai invadir o miométrio, que é a camada do útero, quando essa placenta vai invadir, ela tem uma falha, ela não consegue transformar aquelas artérias, fazer as conexões das artérias, ficarem mais, como eu digo, menos resistentes ao fluxo sanguíneo materno placentário. Então o bebê vai sofrer com isso? O bebê sofre com isso, o bebê não cresce, ele fica com pouco sangue vindo da mãe, poucos nutrientes, pequenininho, e pode morrer até dentro do útero. E aí, fazendo essas medições, essas marcações, tratando essa mãe, ela pode ter uma gravidez... Sim, hoje
Foi agora publicado, em julho, um trabalho grande, chama o ASPRE Study. Nós estávamos fazendo isso enquanto eu estava lá. A gente estava administrando 150 miligramas de aspirina para essas mães, algumas mães que foram rastreadas com risco alto para ter desenvolvimento de pré-eclâmpsia. E nós vimos que somos capazes de detectar 80% delas quando a pré-eclâmpsia é precoce, de início de menos de 34 semanas. Ou seja, no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a gente já consegue detectar. Então, se você der essa aspirina até as 34, 36 semanas para essa mãe, você consegue evitar isso. Você melhora, teoricamente, a placentação. Quantos miligramas de aspirina? 150 miligramas. 150 miligramas de aspirina. Acredito que o custo desse medicamento até o final não é nada em comparação a um tratamento que tanto a mãe quanto o bebê, caso vingasse, né, teriam em relação a... Isso é um estudo muito novo. Isso foi comprovado agora, foi apresentado no Congresso em julho, Congresso Mundial de Medicina Fetal, que eu tive a honra de participar, que foi muito bom ter participado desse trabalho. Onde foi o congresso? O congresso foi na Eslovênia, em Ljubljana. Eu não fui no congresso, mas a gente participou desse trabalho, desse rastreamento, de todo o acompanhamento dessas gestantes. Então você é autora desse... Não sou autora, colaboradora. Falando, juntando aqui, você Professor é uma das Kypros mães da criança. Professor? Kypros Nicolaides. Ele a gente chama ele russo? De pai da medicina fetal. Ele é grego. Ele é cipriota, na verdade, grego-cipriota, mas reside em Londres desde os 12 anos de idade. A gente chama de pai da medicina fetal, um gênio. É o criador da translucência nucal, então, tão bem estabelecida. Ele começou tudo. Ele começou tudo. E a gente vai até lá, a gente chama aquilo de meca da medicina fetal. E o que dá para todos os que participam ali uma experiência para também replicarem isso nos seus países? Isso. A gente tenta, ao máximo, aplicar o que a gente aprendeu lá. Ainda precisa de muito no país. Ainda precisa de muito. A gente precisa ter uma parceria com o governo para isso, para poder dar isso para as mães também, né? Isso, por exemplo, essa assistência, ela é dada hoje no SUS, no Brasil? Ou não? Muito difícil? Não, muito difícil. Muito difícil. As mães às vezes chegam lá para a gente, na multimagem mesmo, saídas do SUS com 26 semanas, tendo tido apenas um ultrassom às 18. Então já se perdeu 18 semanas de gestação do que você poderia ter ajudado. Né? É aí que você vê a diferença, né, na prevenção. Não tem, aí nesse caso não tem tecnologia, não tem dinheiro, tem inteligência em tentar detectar algum possível problema. Exato. E aí você tratar eventualmente com as armas que você tem ali. No Brasil a gente faz milagre. Sim, era o que eu ia te perguntar. Brasileiro, o médico brasileiro, além de médico, também faz, em alguns momentos, faz milagre. Faz milagre. E aí, completando a minha pergunta, quando é que você acha que o Brasil vai ter uma condição de proporcionar isso, tanto para a mãe que vive no grande centro, onde tem um pouco mais de acesso, como para o Brasil é um país muito grande? É muito triste pensar nisso, porque não é uma coisa cara de se fazer. Esse exemplo da aspirina foi perfeito. Não é uma coisa cara de se fazer, mas a gente precisa de equipamento, de ultrassom, né? Equipamento para todo mundo, e eu acho que não é tão difícil assim. Esse investimento não é tão caro. Precisa de boa vontade dos políticos do país. E, na verdade, é um investimento, como você falou, porque se o governo investir nesses equipamentos, vai prevenir, vai conseguir tratar, em alguns casos... Sai mais barato. Sai mais barato. Sai muito mais barato do que todas as complicações geradas por esse tipo de doença durante a gestação. E você vai deixar de ter uma pessoa que possa ser uma pessoa que gere, que vá trabalhar, que tenha uma vida normal, digamos assim, sem nenhuma intercorrência, podendo produzir. Sim, quer dizer, sem dúvida. O Estado pensa, é uma política de Estado, essa questão da medicina fetal e desse investimento na prevenção. Né? Principalmente nos países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos. Claro. Eles pensam muito nisso. E as pessoas te falam, não, mas isso é muito caro. Não, é uma aspirina. Você usou o exemplo da aspirina. Aspirina não é nada. Você pega no posto de saúde, 150 miligramas por dia, até o final da gestação, você consegue prevenir 80% dos casos. E esse entrosamento com toda a equipe que trata dessa mãe desde o início, é importante isso? É importante e o médico fetal tem que falar com o obstetra, eles têm que estar em comunicação, a gente precisa trabalhar em conjunto. Claro, sempre que a gente tem alguma coisa que eu diagnostico
durante o nosso exame lá na multimagem, a gente está entrando em contato com o obstetra, conversando. Tivemos um caso de uma espinha bífida aberta. No mesmo momento, a gente enviou essa paciente para São Paulo para fazer uma cirurgia fetal laparoscópica. O bebê está bem, está evoluindo muito bem, não usa derivação ventrículo-peritoneal para... É uma condição em que, da hidrocefalia, então a cabecinha do neném fica cheinha de água, precisa fazer uma derivação, mas com a cirurgia intraútero essas derivações caem em 50% das vezes. Os bebês são capazes de andar mais cedo, são capazes... Ainda a continência fecal e urinária ainda não é tão boa, mas estamos trabalhando para isso. Mas os danos são muito mais... São menores do que você esperar o parto, né? Existem grandes recursos, mas ainda são escassos para um país tão grande, né? E não é oferecido no SUS, né? Isso teria que... Entramos com uma liminar, com um convênio para poder operar essa mãe, então tem A burocracia também, além de tudo, a burocracia também atrapalha. Olha, doutora Gabriela, infelizmente o nosso tempo acabou. Doutora Gabriela que atende na multimagem. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma orientação, então vá lá que ela vai tirar todas as suas dúvidas. Está lá na multimagem. Aliás, o time da multimagem cada vez melhor. Doutora Gabriela, muito obrigado pela presença. E aí você vai ter que voltar mais vezes, porque o assunto... é inesgotável, digamos assim. Vamos voltar, sim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Assista a repetição do nosso programa também na internet. A nossa produção vai colocar aí o nosso endereço no rodapé. Santa Casa e você fica por aqui. Santa Casa e você. Apoio. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, medicina diagnóstica. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. Hospital de Olhos Grotone, referência em oftalmologia. Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. E Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.